Gilson cometeu heresia? Como assim? Nós vamos abordar sobre este assunto no vídeo de hoje, então fica comigo até o final, tá bom? Lembrando que você pode e deve comentar, mas espera o vídeo acabar e depois você comenta, sempre seguindo essas regrinhas aqui. Não esquece também de deixar meu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Bom, se você tá um pouco perdido aí na internet, tá rolando aí em muitas plataformas de redes sociais sobre uma fala do Frei Gilson negando, o que as pessoas falam negando entre aspas, um dogma mariano. Então é sobre isso que nós vamos ver aqui o trechinho dessa fala dele e aí vamos entender melhor esse assunto, combinado? Bora para o vídeo. Francesco Bamonte diz: Maria, filha do Pai. Olha que bonito. Filha do Pai. Maria é filha de Deus Pai. Mãe do Filho. Claro, mãe do Filho encarnado. Maria não é mãe da divindade de Cristo. Porque como Deus, Jesus não tem mãe. Deus é eterno. Então como Deus, então Maria não é mãe da divindade de Cristo. Maria é mãe do Verbo encarnado. Da humanidade de Cristo. Então Maria é filha do Pai, mãe do Filho, esposa do Espírito Santo, possui tanta beleza que quem tivesse a graça especial de vê-la já nesta terra, vive com a ansiedade saudosa de voltar a vê-la. Bom, então esse é o trechinho aí, né, que rolou, ele durante o Santo Rosário abordou sobre a questão do dogma mariano. Há uns 6 dias atrás, o Frei Gilson veio esclarecer sobre essa questão e nós vamos ver também a fala do Frei Gilson para nós entendermos o que foi que aconteceu aí. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Eu quero fazer um esclarecimento. Num dos rosários da madrugada, nós estávamos meditando sobre a Virgem Maria e eu afirmei: Maria não é mãe da divindade de Cristo. Muitas pessoas chegaram até mim falando: Frei, mas como assim? Maria não é mãe da divindade de Cristo? Você está desfazendo o dogma Theotokos. Maria é mãe de Deus. Primeira coisa que eu já quero deixar bem claro: nunca eu vou contra o dogma Theotokos, que Maria é mãe de Deus. Essa minha afirmação, Maria é mãe da divindade de Cristo, de forma nenhuma eu estou afrontando o dogma que Maria é mãe de Deus. Antes de eu continuar, eu quero que você veja o próprio vídeo como que eu falei no dia. Padre Francesco Bamonte diz: Maria, filha do Pai. Olha que bonito. Filha do Pai. Maria é filha de Deus Pai. Mãe do Filho. Claro, mãe do Filho encarnado. Maria não é mãe da divindade de Cristo. Porque como Deus, Jesus não tem mãe. Deus é eterno. Então como Deus, então Maria não é mãe da divindade de Cristo. Maria é mãe do Verbo encarnado. Da humanidade de Cristo. Então Maria é filha do Pai, mãe do Filho, esposa do Espírito Santo, possui tanta beleza que quem tivesse a graça especial de vê-la já nesta terra, vive com a ansiedade saudosa de voltar a vê-la. Veja, pelo vídeo, você vê que de fato eu disse que Maria não é mãe da divindade de Cristo, ela é mãe do Verbo encarnado. Com isso eu deixei muitas pessoas confusas e eu quero aqui pedir perdão, pedir desculpas por não ter esclarecido melhor, por ter deixado tantas pessoas em dúvidas. Mas que já fique claro, eu não estou desacreditando, afrontando o dogma que Maria é mãe de Deus. Quando eu falei que Maria não é mãe da divindade de Cristo, é porque há pouco tempo eu tinha lido um livro de Santo Agostinho. E ele falava sobre isso. Então, quando foi no Rosário, me veio isso no coração. Maria não é mãe da divindade de Cristo, porque eu tinha lido em Santo Agostinho. Só que peço desculpas por não ter ficado aí tão claro e deixado tantas pessoas com questionamentos, tá? Bom, depois dessa fala do Frei Gilson, né, ele vai explicando aí esse trecho do livro de Santo Agostinho. Só uma pequena observação aqui também,
na Suma Teológica de São Tomás de Aquino também existe essa fala aí, né, próxima ao artigo 5º, que diz: vemos concluir que a Santa Virgem deve ser considerada mãe de Deus, não por ser mãe da divindade, mas que ser da humanidade de uma pessoa, que em si unia a divindade e a humanidade. Quero trazer aqui alguns pontos para nós, porque nesse esclarecimento do Frei Gilson, muitas pessoas, inclusive defensores, aqueles defensores que a gente sempre fala aqui, eles colocaram da seguinte maneira: não, Frei Gilson, nós entendemos que foi uma imprecisão. Outros até estão afirmando sobre a questão de que o Frei Gilson estava ali no rosário, então era 4 horas da madrugada, então ele não conseguiu explicar melhor essa questão do dogma. Os dogmas da Igreja Católica, eles precisam ser estudados e entendidos, porque senão ele pode gerar confusão. Foi muito bom que o Frei Gilson veio a público, se esclareceu e pediu desculpas. Ponto aqui que eu quero trazer é que, inclusive, falaram isso em um dos vídeos. E se essa fala fosse dita por outras pessoas, daquele outro lado lá que o pessoal sempre fala, né, ou afirma ou acusa? Será que existiria a mesma compreensão que houve nos comentários do esclarecimento do Frei Gilson? Ou já estariam falando: excomunguem o Frei Gilson porque ele foi herético? Será que isso teria acontecido? Eu acredito que sim, né? Porque nós já vimos muitos padres aí sendo denunciados na internet por algum erro, por alguma fala. Aliás, eu já trouxe num vídeo aqui que certa vez expuseram um padre porque ele falou a fórmula ali do batismo de maneira errada, e aí expuseram ele a ainda entrar em contato, e aí o padre acabou pedindo desculpa e reformulando toda essa questão aí. Será? Esse é o primeiro ponto. Se fosse o outro lado, será que nós traríamos aí como uma excomunhão já? Ou porque é o Frei Gilson, o seu padre querido, você consegue compreender o erro, a imprecisão dele diante daquilo que ele esclareceu? Porque muitos padres que já foram denunciados também já esclareceram alguns pontos. Aliás, naquele vídeo lá do padre Júlio Lancelotti, vocês lembram que eu falei que agora, né, que tá essa briga aí, o lado que não gosta do padre Júlio Lancelotti ia ver o padre Júlio Lancelotti, ia pegar um monte de fala errada dele pra vir e denunciar. E o outro lado que não gosta do Frei Gilson ia ficar assistindo o Rosário da Madrugada pra pegar os erros do Frei Gilson e jogar na cara dele. De fato, está acontecendo. E um outro ponto aqui que nós precisamos entender, além de estudar os dogmas, é o que de fato é heresia. Porque muitas vezes a gente fica acusando outros sobre heresia e nós não sabemos do que se trata, porque ao menos nós nem lemos o que está lá no Catecismo da Igreja Católica, número 2089, que diz: chama-se heresia a negação pertinaz, ou seja, eu preciso insistir, preciso teimar naquele erro após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou dúvida pertinaz a respeito dela. Ou seja, eu tenho que ter essa consciência de que eu estou cometendo um erro. Aliás, o Código do Direito Canônico também fala isso, lá no número 1364. Além disso, lá fala sobre a excomunhão automática. Mas, como muitos já falam, a pessoa precisa ter consciência, ela precisa de fato querer ter dúvida, né? Ou seja, ela estuda e ela continua falando que não é aquilo, que não é aquilo, que não é aquilo. Isso é uma heresia. Um erro, uma imprecisão, uma fala errada não é heresia, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque se nós formos ver, nós vamos ser heréticos sempre, inclusive nós que nos denominamos católicos, e muitas vezes nós não sabemos quais são todos os dogmas, quais são todos os sacramentos, quais são todos os dons do Espírito Santo, né? Que existem muitos católicos que vão de fato para a Igreja Católica, que leem livros de São Tomás, de tantos outros doutores da igreja e cometem erros. Então, existe uma coisa de imprecisão e existe uma coisa chamada heresia. Frei Gilson veio a público, pediu desculpas. Então, nós precisamos saber diferenciar essas coisas para que nós não caiamos nesse erro de ficar acusando o irmão de heresia, porque às vezes nem eu sei o que é heresia, né? E eu fico falando toda hora. Então, mostra aí que as pessoas que acusaram o Frei Gilson também precisam entender a situação, mas também colocarmos a mão na consciência que se fosse um padre que nós não gostamos, ou um padre que nós achamos que faz parte lá daquele outro lado, aí eu também vou denominar como heresia. Ou seja, um lado aí acabou tomando, né, aquela famosa frase: o feitiço virou contra o feiticeiro. Sempre fazem denúncia, é o que fizeram, denunciaram o Frei Gilson, porque entendeu-se aí em relação à heresia.
Então, fica a lição para nós, de nós sempre buscarmos compreender o contexto. Aliás, muita gente faz isso com o Papa Francisco, tira uma frase dele totalmente do contexto e depois acusam ele de ser herético, enfim, já falamos isso aqui. Aprender a entender o contexto e mais do que isso, estudar sobre a Igreja Católica. Então, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você ficou um pouco confuso também. E se você ficou confuso, sempre uma dica, pesquise, estude os documentos da Igreja Católica que estão sempre disponíveis também lá no site do Vaticano, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você ficou confuso ou não, se você viu essa questão ou não, e o que você tá achando desse lado B, lado C que fica brigando toda hora aí durante a quaresma, tá bom? E não esquece de deixar o meu joinha aqui, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!